Boa tarde, pessoal. Me ouvem? Olá. Boa tarde, professor. Te ouço, sim. Opa, Patrícia, Ah, obrigado. estamos ouvindo. Mara, boa tarde a todos, boa tarde Boa a tarde, todas. professor. Opa, Ivani. Hoje, dia 9 de setembro de 2022, 16 horas e 1 minuto, estamos aqui para nosso terceiro encontro da trilha do EP1 do NPJ. Meu povo, antes de começarmos, não fui informado de nenhuma grande dificuldade em relação às tarefas anteriores. Claro que vocês sabem, né? Você que é da ilha tem lá a doutora Ana e a doutora Fabiana, e nos seus respectivos NPJs você tem lá os seus advogados e advogadas orientadoras. Eles também podem, eventualmente, tirar alguma dúvida em relação às petições e coisas assim. E, claro, os seus respectivos coordenadores ou coordenadoras em relação a questões como prazos e coisas assim. Quem é da ilha e está no estágio comigo, nós, na verdade, ficamos acordados que você entregaria lá na semana do dia 11 de novembro. Então, no dia e horário do seu plantão, ali entre os dias 7 e 11 de novembro de 2022, você vai entregar as tarefas. Cada unidade possui a sua autonomia para estipular o seu próprio calendário, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Se você tiver alguma dúvida, é só procurar o coordenador ou coordenadora para tirar dúvidas em relação a prazos, formatações, se houver, ou alguma coisa nesse sentido. Além disso, e eu vou repetir isso no final, quando tivermos mais colegas, mas se você tiver em grupos da sua turma, enfim, você também pode avisar eles, por uma questão pessoal relacionada a uma internação médica de um familiar, eu adiei a nossa segunda trilha de hoje. Eu tinha planejado fazer as duas trilhas sequencialmente, que nem foi na semana passada, umas 16 e umas 18, mas tive essa emergência médica, então não farei a de 18. Ela já foi remarcada, já consta no horário que o professor Marcelo montou, o mesmo horário, 18 horas, só que na segunda-feira, tá bom? Pois bem, dito isso, o nosso tema de hoje é olha eu, a petição de contestação na ação de alimentos. E aí, o que que eu achei por bem fazer, se você porventura perdeu e ainda não assistiu à gravação do encontro anterior, como você no EP1 faz um monte de ação de juizado, eu achei melhor a gente fazer uma ação diferente das de juizado para você desenvolver a sua prática. Então eu escolhi, até por ser um tema que eu tenho um pouco mais de domínio, pela minha atuação profissional, as ações de alimentos. Então qual foi a sequência que eu montei? No nosso último encontro nós vimos a petição inicial de alimentos, hoje nós veremos a contestação de alimentos, no nosso próximo encontro nós veremos uma apelação em alimentos, e depois teremos o cumprimento de sentença, provavelmente em alimentos, mas eu não tenho certeza, porque vai ser uma outra professora que vai dar o último encontro. Mas pelo menos nessas três petições, inicial, contestação e apelação, eu tentei manter a mesma história, inclusive. Então, se você não lembra, vou avançar um pouquinho o nosso conteúdo. No último encontro, você tinha sido procurado ou procurada pela Maria, mãe de João e José, e ela narrou uma situação para que você montasse uma ação de alimentos. Hoje, quem te procura é o Carlos, pai do João e do José, na mesma história, só que agora sobre outra ótica. Então, olha que interessante. Obviamente, não custa dizer, né? Você que já cursou ética sabe sobre isso, seria impossível isso acontecer na vida real, porque você não pode, no mesmo processo, atuar para as duas partes. Mas agora a gente está invertendo. Outro advogado ou advogada fez uma inicial de alimentos e você vai contestar. Só que aí, olha a beleza do negócio. Mara, Josiane, Patrícia, Ivanir, peço que vocês reflitam sobre isso.
Você fez ou fará uma ação inicial, uma petição inicial, e agora você vai aprender a contestar aquela inicial. Então, qual é a minha sugestão pessoal? Se você ainda não fez essa petição, tudo bem, você está no prazo. Hoje você vai aprender a fazer a contestação, mas quando você de fato for fazer, primeiro faz a inicial e depois é como se você estivesse recebendo ela junto do mandado, e aí você contesta a sua própria petição. Vai ser uma coisa bem diferenciada, e aí você vai conseguir ver ponto a ponto, acredito eu, né? Você vai conseguir ver ponto a ponto, vai facilitar a sua vida bastante, tá bom? Então, a minha sugestão, e foi nesse sentido que eu montei esse segundo caso concreto, você fez uma ação inicial e agora você vai defender o cliente dessa mesma ação, beleza? Pois bem, mas vamos falar sobre essa tal dessa contestação. Obviamente, nós não estamos numa aula de processo e a gente não vai discorrer sobre todas as modalidades defensivas. Eu não vou aprofundar falando sobre reconvenção, hipóteses de tutelas, indeferimento liminar, improcedência, etc, etc, etc. Eu quero falar especificamente sobre a contestação com vocês. Supondo que você peticionou, que você protocolou a sua inicial, ela passou lá pelo cartório, quem estagiou já em cartório sabe como é que é, eles certificam, né? Certifico que foi pedido gratuidade, ou certifico que as custas foram recolhidas. Certifico que não existem outras demandas entre as partes. Certifico que há pedido de tutela, que não há pedido de tutela, etc, etc, etc. Eles fazem tipo um resuminho, preenchendo um formulário, abrem para o magistrado para que ele decida se vai mandar intimar a outra parte para uma audiência, vai mandar citar para contestar, ou se ele vai mandar sanar algum vício processual. Aquilo que nós comentamos sobre o artigo 319 e 320 no último encontro. Os requisitos mínimos de uma petição inicial, sob pena de uma eventual emenda à petição ou algo do tipo. Pois bem, pensemos então que Maria foi lá, procurou um outro advogado ou advogada, entrou com uma ação contra o Carlos. Acho que é esse o nome dele. Deixa eu ver. Carlos. Então, Carlos procurou você. Primeiro questionamento que você tem que fazer: quando você vai contestar? Perceba, o artigo 335 do CPC, ele nos diz que o réu poderá, e eu chamo a atenção para o verbo, poder, não dever, ok? Poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Então vamos por partes. O réu poderá oferecer contestação. A contestação é um método mais tradicional de defesa em relação aos pedidos feitos pela parte contrária, e a contestação, ela é uma peça facultativa. Ah, mas eu sei que se o réu não contestar, ele pode ser penalizado. Ele pode ser processualmente penalizado. A depender da matéria, do assunto, ele nem precisa contestar. Mas isso é outro tema. Não há uma punição pelo simples fato de não contestar, salvo questões puramente processuais. Ok. Então, ele pode oferecer contestação. Então, se eu não ofereci contestação, eu respondo por ato atentatório à dignidade da justiça? Não. Os prejuízos que eu vou sofrer são prejuízos defensivos, pura e simplesmente. O prazo é de 15 dias, como é o prazo de praticamente qualquer manifestação dentro do CPC de 2015, lembra? O prazo para contestar é de 15 dias, o prazo para apelar, o prazo para agravar, o prazo para recurso extraordinário, para recurso especial, para recurso inominado. Tudo isso é a mesma coisa. Salvo os embargos declaratórios, né, que são 5 dias, e eventuais prazos do juízo, de acordo com a discricionariedade do magistrado. A regra é 15 dias. O artigo não faz menção específica, mas você também aprendeu, quando estudou o processo 1, que todos os prazos serão em dias úteis. Então, ele não precisa especificar isso aqui, você já sabe que são 15 dias úteis.
cujo termo inicial será, e aí nós temos as hipóteses. 1, da audiência de conciliação ou mediação. 2, do protocolo do pedido de cancelamento. Ou 3, prevista no 231, de acordo com o modo como foi feita a citação. Só que nós estamos falando de uma ação de alimentos. E você deve lembrar que no último encontro eu falei para você, dá uma olhada na Lei 5478. Olha especificamente o artigo 5º e o parágrafo 1º dessa lei. O escrivão, ou responsável pelo expediente, como a gente chama hoje em dia, né, dentro de 48 horas, remeterá ao devedor a segunda via da petição ou do termo, juntamente com a cópia do despacho do juiz e a comunicação do dia e hora de realização de audiência de conciliação e julgamento. Parágrafo 1º. Na designação da audiência, o juiz fixará o prazo razoável que possibilite ao réu a contestação da ação proposta e a eventualidade de citação por edital. Isso, para quem não é da área de direito de família, gera uma dúvida. Por quê? As ações de alimentos, elas seguem o que nós chamamos de rito especial. As ações comuns seguem o rito comum. Então, como é a praxe, como é a regra processual tradicional do CPC? Você foi citado para oferecer a sua contestação, e esse prazo, via de regra, começa a contar da audiência. Então, se fosse uma ação cível, como, por exemplo, uma ação de cobrança, você iria para a audiência. Se não tivesse acordo, constaria na ata que, por meio daquele ato, por meio daquela ata, você está sendo citado. E a partir daí você tem 15 dias úteis para contestar. Você faz isso de casa com a maior tranquilidade do mundo. Só que as ações de alimentos, elas possuem uma tramitação diferente, porque elas são um rito especial. Quando o juiz manda a cartinha para te chamar para a audiência, essa carta também diz para você que você está sendo citado e está fixando um prazo. Só que um prazo razoável. Como isso vem sendo interpretado? E como isso já deu problema, só para você entender? Digamos que o meu cliente foi intimado da audiência, porque no mesmo ato acontecem duas situações. Ele é intimado e citado, né? Ele é intimado para a audiência. Então, se essa intimação acontece num prazo muito curto, por exemplo, por meio da presente, o juiz intima você que a sua audiência é daqui a 10 dias, 11 dias, 12 dias. Você não pode estar citado para entregar a sua contestação na audiência, porque aí você não tem os 15 dias mínimos para contestar. A interpretação que surgiu por conta do CPC de 2015 é essa. O prazo mínimo passam a ser 15 dias, contanto que haja tempo hábil para tanto. Qual é a regra geral que a gente usa num processo de alimentos? O juiz vai marcar a audiência para pelo menos dali a 15 dias. Porque aí no mesmo ato ele está dizendo, você está citado para, no dia da audiência, já estar com a contestação nos autos. Então, para você que gosta de direito do trabalho, entre aspas, é mais ou menos a mesma coisa. Você vai para a audiência, tenta fazer acordo e não ter acordo, já está nos autos a sua contestação e tudo segue dali. A contestação já foi juntada. Perfeito? Ela não é juntada a posterior. Então é só para você saber, a nossa petição especificamente, no nosso caso concreto, nós não temos problemas de prazo, não foi desrespeitado nenhum prazo, é só para você saber que tem essa regra. Ó, lhe entrega uma citação e intimação informando que deverá comparecer à audiência de mediação que ocorrerá dentro de 40 dias, constando no referido documento que, caso não haja acordo, deverá no mesmo ato apresentar a defesa técnica. O que isso significa? Quando for para a audiência, a contestação tem que estar nos autos. Só
para você saber. Não influencia a sua petição, porque não tem nenhuma questão de desrespeito a prazo aqui, tá bom? Mas é só para você ficar ciente que, dentro desse tipo de contestação, dentro desse tipo de processo, a regra é assim. Pois bem. Até aqui, tudo de boa. Eu sigo o nosso materialzinho de hoje fazendo um recordar é viver, porque eu penso que talvez tenha um tempo que você não leia sobre contestação, então eu te lembrei, né? A contestação tem dois princípios, a eventualidade e a impugnação especificada dos fatos. Do que tratam essas questões? Do que tratam esses princípios? Você não vai apresentar uma única linha defensiva, caso o seu processo permita mais de uma. E quando você apresentar, você vai atacar ou afrontar ou se defender de todos os fatos que lhe forem imputados. Você não faz uma defesa única, você junta tudo. Nesse sentido, eu comento para você que o não cumprimento torna o fato incontroverso, dispensando prova, que é a ideia da confissão, né? E aí, caso você não apresente a contestação, produzirá o efeito da revelia, gerando em decorrência desse efeito, como regra geral, a presunção de veracidade, blá, 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 blá. E aí eu grifo a questão de que o réu não é obrigado a se defender e tudo mais, mas só como revisão. Literalmente, é só como revisão para vocês. Pois bem, o que eu preciso saber para montar a minha contestação? Primeiro ponto, eu preciso saber o que foi alegado. Eu sigo o nosso conteúdo de hoje te dando uma recordada em relação a tipos de defesa, defesas de mérito, diretas e indiretas, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, etc, etc, etc. Mas é mais fácil a gente visualizar isso na prática. Então vem comigo. Carlos, pai de João e José, ambos brasileiros, encerrou de forma repentina seu relacionamento com Maria, mãe das crianças, tendo o genitor deixado o lar comum no centro do Rio há cerca de 6 meses. Isso aqui é literalmente o que aconteceu na nossa outra petição, lembra? Pois bem. Só que olha as coisas que ele te informa. Durante este período, a despeito de dificuldades financeiras em razão de deixar o lar comum, o que fez por ter descoberto o relacionamento extraconjugal de sua ex-companheira com outro homem, nunca deixou de efetuar pagamento dos valores que entendia devidos para a ex-companheira. O que ela alegou quando ela conversou com a gente na outra semana? Ah, ele deixou o lar comum e, apesar de insistentes pedidos dela, nunca contribuiu. Perfeito. Ele está te dando uma outra versão. Pois bem. Informa que reside no momento na casa dos pais. Lembra que na semana passada a gente não sabia onde ele morava? A gente só tinha o endereço de trabalho, né? E aqui? Não, aqui ele está dizendo para você, eu moro com os meus pais. Tendo colaborado com as despesas, sobretudo em razão dos gastos de sua mãe, Dona Fernanda, que precisou amputar a perna direita em razão de complicações com diabetes. Nossa, por que o examinador, no caso o professor, está me dando essa informação? Vamos lá. Lembra no nosso último encontro? Não lembro, não assisti a gravação, tudo bem. Eu falei para você que os alimentos, eles são calculados, eles são fixados com base em duas questões. A necessidade das crianças contraposta à possibilidade do pai. É o que a gente chama de binômio, necessidade, possibilidade, e até comentei que alguns autores, como por exemplo Rolf Madaleno, Paulo Lobo, Maria Berenice Dias, comentam que seria um trinômio, possibilidade, necessidade, razoabilidade. Mas vamos focar no lugar comum, binômio, necessidade, possibilidade. O que ele está dizendo para a gente quando a gente lê esse parágrafo? Olha, além dos meus gastos normais, eu tive uma situação excepcional de problemas de saúde graves, que com certeza aumentaram os gastos da minha casa. Lembra? Você está como advogado dele agora. Leia pela visão dele. Diz ainda que deixou de laborar no período noturno há 3 meses,
o que fez com que seu salário, que era de 4.350, já deduzido os descontos, fosse reduzido para 3.262,50. Olha que coisa curiosa. Quando nós fazemos a petição inicial, nós calculamos o quanto a pessoa pode pagar com base no salário dela. Na semana passada, a Maria, que te procurou, falou para você que tinha um contra-cheque dele de 6 meses atrás, e o contra-cheque era nesse valor, 4.350. O que te induz, e perceba, de boa fé, não estou argumentando que ela agiu de má fé, ela não é obrigada a saber que ele trocou de turno, nem nada assim, mas de boa fé ela acreditou que esse era o salário dele ainda. Você, como advogado ou advogada, acreditou que esse era o salário dele ainda. O que ele está te dizendo? Não, meu salário caiu bastante. Meu salário caiu em mais de R$ 1.000, perceba. E ele está justificando e está te dando um prazo, há cerca de 3 meses. Ocorre que, quando informou a redução do salário para Maria, a mesma não aceitou a redução no valor que depositava para os filhos, visto que, em razão da saúde da própria mãe e da redução salarial, passou a depositar 816 somente, aproximadamente 25% de sua renda atual. Por fim, lhe entrega uma planilha constando os gastos mensais aproximados dos menores, bem como certidão de nascimento dos filhos. Lhe entrega citação e intimação, informando que deverá comparecer, audiência de mediação, que ocorrerá dentro de 40 dias, constando no referido documento, caso não haja acordo, deverá apresentar a defesa. Esse parágrafo aqui eu tenho que retirar, ele está copiado do anterior. Vou acertar isso depois. Lhe apresenta, por fim, planilha com gastos atuais, contendo, além das despesas que possui, os valores gastos com Dona Fernanda. Opa, quem é Dona Fernanda? A mãe dele que sofreu uma amputação por causa de diabetes. Beleza. Faça a petição para defender ele. Então, olha que coisa curiosa. Primeiro, você fez uma petição inicial endereçada à comarca da capital, porque eles moram no centro, em nome de João e de José, representados por Maria, em face de Carlos, pedindo alimentos. Você argumentou que ele nunca contribuiu de forma nenhuma e que o salário dele é de cerca de R$ 4.350. Pediu, provavelmente, alguma coisa por volta de 30% ou mais do salário dele. Comentamos sobre isso no nosso último encontro, informando que um dos filhos, salvo engano José, não me lembro agora, possui um problema respiratório e que isso aumenta os gastos e, por conta disso, até caberia uma justificativa para você majorar os alimentos, né? Eu comentei com você que existe uma praxe jurídica que os juízes costumam entender 15% para cada filho, mas aí eu te deixei essa margem, essa discricionariedade enquanto advogado ou advogada, olha, vamos pedir mais, etc., por causa do problema de saúde da criança e tudo mais. Agora você está defendendo o Carlos, que sofreu uma redução de mais de R$ 1.000 no seu salário e que, além de ter saído de casa porque foi traído, embora a traição não seja relevante do ponto de vista dos alimentos, mas é importante para você justificar que não foi uma vontade egoística dele de simplesmente ir embora, ele também possui gastos extraordinários para com a própria mãe, que sofreu uma amputação. E por conta disso, justifica-se ficar abaixo. Olha o subjetivismo. E, gente, olha como eu facilitei a sua vida. Eu já calculei para você. Ele passou a depositar 816, que aproximadamente é 25% de sua renda. Leia a questão. O que o examinador, o que a banca, o que o professor, né, está te sugerindo? Olha, eu sugeriria 25%, porque é isso que ele consegue no momento em razão dos gastos com a própria mãe. Esse é o subjetivismo que você está livre para oscilar, perceba. É uma sugestão, não é uma obrigatoriedade. Então, vamos montar essa petição. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai ter uma sentença, e aí eu vou dizer
quem perdeu, quem ganhou, e você vai fazer um recurso em relação a isso, tá bom? Pois bem, como vai funcionar essa petição? Primeiro ponto. A petição inicial começa com o endereçamento. E a contestação? Igualzinho. Como é que eu diferencio a formatação de uma contestação para a formatação de uma inicial? Isso não está exatamente na lei, isso está na prática. Então eu vou te ensinar, você me escuta, e depois, não vai ser hoje, eu vou postar para você um modelo de contestação desse caso, tá bom? Não vai ser hoje. Hoje eu vou postar só esse PDF contendo o caso concreto e a explicação do conteúdo. Pensa comigo. O processo foi distribuído, ele está em uma das varas de família. Eu te disse em qual? Não. Então, como você começa a sua petição? O juízo da espaço, vara de família da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro, que nem petição inicial. E aí aquele aviso, né, que a gente comentou brevemente no último encontro, posso eventualmente escrever ao excelentíssimo senhor, doutor juiz, mesma história da semana passada, gente. Eu, na minha vida prática, escrevo assim até hoje. Você que ainda vai passar pelo exame de ordem, sugiro não fazer isso, porque a ordem não entende isso como 100% correto. Então, indica lá o juízo. Aqui você tem um porém. Você tem um processo que não foi informado pela questão, mas você tem um processo. Então, logo abaixo da sua do seu endereçamento, você vai colocar o número do processo, né? Mas eu não tenho o processo. Processo, número, tracinho, 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 pontinho, 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 espaço, como você preferir. Você está dizendo para o seu avaliador, para o seu examinador, que você sabe que ali teria a epígrafe, como a gente chama, né? Pois bem, existem duas possibilidades quando a gente fala de qualificação em contestação. Ou o réu foi plenamente qualificado na petição inicial, ou ele não foi. Nesse caso específico, eu vou dizer como eu sugiro você fazer. Mas, mais uma vez, a ressalva que eu vou perturbar isso até o nosso último encontro. Na vida real, você não vai precisar ter essa preocupação. São formalidades técnicas de exame de ordem. Se você não tem a qualificação completa, na petição inicial, você vai qualificar o réu agora, porque ele tem que ser qualificado em algum momento. Então você colocaria Carlos, brasileiro, profissão tal. Mas eu não tenho a profissão aqui, mas você tem a profissão dele na petição anterior, né? Lembra? Por isso que eu falei, é sequencial, faz aquela, depois faz essa. Profissão tal, residente, domiciliado, espaço, porque ele não está em um local incerto ou não sabido. A gente sabe onde ele está. A questão só não informa isso literalmente para a gente. Então, residente domiciliado em espaço, endereço eletrônico, espaço, porque ele vai te informar, telefone, espaço, se você entender necessário. Vem por seu advogado ou advogada oferecer contestação. Na vida real, você poderia fazer de outra forma. Carlos, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, o que você está dizendo para o juiz? A qualificação já está no processo, não vou repetir. Só que você está entrando agora no processo. Então qualifica ele, que é melhor pecar pelo excesso. Beleza? Acho eu mais seguro. Pois bem, você vai dizer para mim o seguinte: qual é a primeira coisa que eu faço em uma contestação? Eu já parto para o ataque? Não. Você apresenta argumentos preliminares. Seu cliente é hipossuficiente? E aqui a gente tem uma questão muito subjetiva, perceba. Eu quis colocar esses valores, pode parecer loucura, né? Eu joguei um dado para ver quanto ele ganhava e tudo mais.
Ele ganha perto de 3 salários mínimos, tá vendo? O seu salário é de 3.262,50, perto de 3 salários. Só que, se o seu cliente te procura falando que ganha 3.262, 816 ele entrega para as crianças, então, na verdade, o salário dele para ele é de o quê? 2.450, aproximadamente. E além disso, além de viver com esse dinheiro, ele ainda está ajudando a mãe que perdeu a perna. A questão está dizendo quais são os gastos que ele está tendo com ela? Não. Vamos ter boa fé. Uma pessoa sofreu uma amputação. Provavelmente ela está tendo gastos com a adaptação da casa. Provavelmente ela está tendo gastos com o tratamento da ferida e tudo mais. Vou escrever isso? Não necessariamente. Você vai ser o mais abstrato possível. Ele está tendo gastos com a mãe em razão da amputação dela. Ponto. Na vida real, que tipo de gasto você está tendo, cara? Ah, eu tive que colocar um apoio no banheiro para ela poder tomar banho. Eu tive que transferir ela do segundo andar da casa para o primeiro, o que gerou uma despesa de reforma na sala de TV, por exemplo. Qualquer coisa desse tipo. Na vida real, você teria comprovantes e etc. Por hora, o que você tem? Gastos. Então, supõe-se que ele te apresentou alguma prova. Possui gastos com a própria genitora, conforme comprovantes e anexos. Ponto. Mas então você pede a gratuidade de justiça para ele? Eu entendo que sim. Porque uma pessoa que ganha 3.262, mas 816 ele já entrega para as crianças, lhe sobra pouco considerando que ele ainda tem os gastos com a própria genitora. Ele não tem como custear o processo se ele perder. O que acontece se eu não pedir a gratuidade? Diferentemente da parte autora, que precisa pagar as custas para o processo começar, ou ter a gratuidade de justiça para o processo começar, o réu não precisa. Só que quando ele sucumbir, se ele sucumbir, ele vai pagar por aquilo. Ele vai pagar as custas que a autora não pagou. No nosso caso específico, lembra na semana passada que eu falei, olha, ela é estagiária, ganha uma bolsa de 1.100, mais transporte, então ela não tem dinheiro. Lá eu fui muito mais assertivo no sentido de que ela é hipossuficiente. Aqui eu estou deixando a cargo do seu subjetivismo. Eu, enquanto advogado, pediria. Vou exigir de você para entender que sua petição ficou perfeita? Não. Mas você tem uma obrigação moral e ética, enquanto profissional, de buscar o melhor interesse do seu cliente. Concorda ser razoável essa pessoa não pagar o processo? Eu concordo. Se você concorda também, vamos começar com isso. Inicialmente, requer o benefício da gratuidade de justiça, vez que, e aí eu abro a sua chance. Ou você é direta, que nem está no modelinho da Maria, que eu já mandei para vocês, não possui meios de custear o processo sem prejuízo de sua despesa de sua família, na forma do artigo tal e tal do CPC. No caso dele, você ainda consegue ampliar, em que se pese ganhar cerca de tanto, sofreu recentemente redução abrupta de seus vencimentos, e aí você pode até calcular, né, se você quiser, de quanto foi essa perda, foi de 20%, foi de 25%, vê aí quanto ele perdeu de pagamento, além de já voluntariamente efetuar transferências ou depósitos na conta da genitora das crianças, ou da RL dos requerentes, ou da RL dos autores, além de possuir despesas com sua própria genitora, Dona Fernanda, que sofreu uma cirurgia de amputação em razão de problemas de saúde, o que gera custos elevados, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza? Aí você vai falar para mim assim, mas a questão não diz se os pais dele possuem renda. E eu ouvi dizer que a gratuidade de justiça é devida para todos aqueles que não podem custear o processo sem prejuízo próprio de sua família. Então eu não deveria pedir para ele comprovantes de ganhos dos pais? Existe uma diferença muito grande
entre a teoria e a prática. De fato, a gratuidade de justiça é devida para aqueles que não possuem condições de custear o processo. Se no caso concreto, se na vida real, o pai dele, que ele mora na casa do pai, tiver um rendimento de 20 mil, o juiz não vai possivelmente deferir essa gratuidade de justiça, porque na verdade ele não tem despesas com a casa. Então ele pode pagar o processo. Só que você está do lado de quem? Do lado dele. Na vida real, por um excesso de zelo, você vai pedir, você vai se informar sobre os ganhos da família dele para evitar uma surpresa, por exemplo, numa réplica, que a Maria peça o cancelamento da gratuidade dele, uma vez que ela vai dizer que ele tem ganhos por meio dos genitores e tudo mais. Beleza, você vai se preparar para isso na vida real. No caso concreto, não, você vai pedir porque você não pode partir do pressuposto que seu cliente é rico e está escondendo dinheiro de você. Então, na questãozinha aqui, você vai colocar o pedido da gratuidade. Pois bem, existem defesas indiretas ou defesas processuais que você poderia argumentar aqui? Perceba. Na questão, eu fiz questão de dizer para você que ele foi citado com 40 dias de antecedência. Então, ele, na verdade, tem quase que o triplo do prazo para contestar. O juiz foi bem generoso, estipulou aí um prazo de 40 dias para ele contestar. Muito raro isso acontecer, tá? Além disso, eu não estou falando nada para você sobre alimentos provisórios. Eu não estou dizendo que ele foi intimado para prestar alimentos provisórios nem nada do tipo. Então você não vai partir da premissa que ele foi, ok? Então você não vai pedir uma modificação nos alimentos já deferidos, uma vez que não foi deferido alimentos nesse caso concreto aqui. Então você não vai fazer nenhuma defesa preliminar. O local não é incompetente, não há prescrição, não há coisa julgada, não há litispendência, não há conexão, não há nada. A única preliminar que você apresenta é a gratuidade. Facinho, simplesinho, tranquilinho. Então, você começa a se defender. Primeiro, você vai apresentar os fatos dele. Lembra que na petição inicial são os fatos e os fundamentos do pedido da autora? Você vai apresentar a versão dele. Existem aqueles que, e se você quiser fazer isso para praticar, eu acho lindo você fazer, fazem um breve resumo do que foi pedido pela autora. Então, é algo mais ou menos assim: da breve exposição dos fatos arguídos pela parte contrária, dos fatos apresentados pela parte autora, dos fatos narrados na inicial. Você faz um resuminho para o juiz. Olha, resumidamente, a autora afirma, ou a RL, né, vamos ser técnicos, a RL afirma, ou os requerentes afirmam, porque na verdade quem está falando são eles, né? Os autores afirmam, a nomenclatura é com você, brevemente, que o réu deixou o lar há cerca de 6 meses, que não se sabe onde ele está, que ele nunca contribuiu, que ele possui uma renda de 4 mil e não sei quanto, podendo, portanto, pagar devidamente, e que a mãe, por outro lado, possui uma renda baixa como estagiária, razão pela qual precisa de auxílio, pedindo, portanto, tantos por cento dos vencimentos dele no processo. Aí eu preciso falar com vocês do materialzinho que eu preparei. Cadê? Defesas. Opa, quem fala? Professor Roberto. Opa, Roberto, beleza? Diga lá, meu amigo. Essa sigla RL é legal colocar na contestação? É representante legal, pode colocar, não tem problema nenhum. Porque de repente teria que escrever por extenso. Essa é a dúvida. Ah, entendi.
Vamos lá. Excelente questionamento, Roberto. Como você está numa justiça especializada, na justiça especializada, sim, no sentido de que o direito, a justiça de família, ela é um sub-ramo de direito civil. Você tem um juiz de família. Você não precisa escrever por extenso. Por quê? Porque é uma nomenclatura básica da nossa área, direito de família. Como você poderia fazer, talvez por um excesso de zelo, por um excesso de cuidado, considerando que você está fazendo uma peça para ser avaliado e mostrar conhecimento, o que eu sugiro, tá? A primeira vez que você falar, você vai escrever a representante legal. E a partir daí, quando você for se referir a ela, você pode colocar só RL, RL, RL. Por quê? Você está mostrando para o examinador, eu sei o que é, só não estou me dando o trabalho de transcrever o tempo todo representante legal. Isso não é nenhum problema, a OAB não vai tirar ponto, o professor não vai tirar ponto. Se você estiver fazendo uma prova, não vai perder ponto. No dia a dia, se você já começar falando RL, o juiz é de família, o promotor é de família, o estagiário é de família, todo mundo é de família, todo mundo vai saber do que se trata. Beleza, Roberto? Valeu, professor. Show de bola. Beleza. Vamos lá. Eu falei para vocês que a defesa de mérito, porque nós não faremos defesas processuais, porque não há necessidade nesse caso concreto, a defesa de mérito pode ser direta ou indireta. E aí a gente vai fazer uma breve revisão aqui. Fala-se em defesa de mérito direta quando o réu nega os fatos alegados ou as consequências jurídicas advindo do fato, não apresentando fato novo. Indireta, a indireta, você vai falar, não, isso que ele disse está certo, porém, vamos lá. A gente está dizendo que o Carlos não é pai? Não. Ah, a gente está dizendo que ele não abandonou as crianças. Então é uma defesa direta. A doutrina não entende assim. Porque olha que coisa linda é o direito. Por mais estranho que possa parecer, alimentos são devidos a partir do momento que eles são pedidos. Se a mãe demorou 6 meses, no nosso caso concreto, para pedir alimentos, os alimentos não são retroativos. Então ele não precisa provar que pagou nem nada assim. Ele vai apresentar uma defesa indireta no sentido de, excelência, de fato eles são meus filhos, de fato eu vou prestar alimentos. Opa, estou concordando. Porém, olha o indireto aqui, porém, não é exatamente desse jeito. Você, na sua petição, não vai escrever, apresentar a defesa indireta, você não vai usar as nomenclaturas que a gente usa na doutrina. Mas o que você vai fazer? Apresentou a exposição de motivo, o resuminho dela, né, no meu exemplo, na minha sugestão. Ocorre que os fatos não aconteceram bem assim, se não vejamos. Olha aqui, uma linguagem mais simples, perceba, não precisa ser excessivamente formal, não precisa usar o latim. Se não vejamos. Da realidade dos fatos, um subtópico. E aí você vai narrar a versão dele. De fato, o réu deixou, ou o requerido deixou o lar comum há cerca de 6 meses, porém, não por vontade própria, mas sim porque descobriu relação extraconjugal da RL para com terceiro. Fato este que não convém aprofundar aqui, uma vez que não está se discutindo, apenas para justificar que, hora nenhuma, ele desejou abandonar os seus filhos. Eu estou numa ação de guarda, gente? Não. Eu vou precisar justificar o... Não. Eu posso, em que se pese não se tratar de uma ação de guarda ou de regulamentação de visitas, convém, apenas para fins informativos, registrar que o réu não desejou buscar a guarda das crianças, uma vez que reside na casa de seus pais, pessoas já de certa idade, e sua genitora, Dona Fernanda, recentemente passou por uma cirurgia de amputação em razão de complicações de diabetes, razão pela qual não possui estrutura física, econômica e afetiva ou psicológica
para receber 2 crianças pequenas neste momento de sua vida, uma vez que acabaria por sobrecarregar seus próprios genitores. Estou falando de uma ação de guarda ou visitação? Não. Literalmente, estou só te sugerindo, se você quiser, só para você saber, que você poderia brevemente arguir isso, porque o seu cliente pode pedir assim: ah, justifica lá que eu não abandonei, só para não pegar mal. Tá bom, gasta um parágrafozinho. Mal não faz. Vai perder alguma coisa se não fizer? Nada. Nada. Mas você pode, se quiser. Só sugestão. O que você precisa de fato? Expor os fatos. Então, ele deixou o lar comum, sim, mas não pelo motivo que ela alegou, ó, indireto. Em que se pese a alegação de nunca ter contribuído, isto não é verdade, uma vez que o mesmo contribuiu durante os 3 primeiros meses na quantia de X, porque ele não disse quanto ele pagava, porém, em razão do declínio dos seus ganhos laborais, por conta de mudança de turno, deixou de auferir a renda de 4.000 não sei quanto, passando a auferir renda de 3.262,50, conforme comprovantes em anexo. Eu disse quais comprovantes ele te entregou? Não. Então você vai escrever contra-cheque? Não, hora nenhuma questão te disse que foi contra-cheque, mas alguma coisa ele te deu. Então, conforme documentos em anexo, conforme comprovante de anexo, conforme anexos, deixa vago. Peca pelo excesso. A banca pode ser chata. Então peca pelo excesso. Conforme anexos, conforme documentos e anexos, enfim. Comunicou a genitora, ó, você até aqui está só expondo. Comunicou a genitora há cerca de 3 meses da necessidade de redução. A mesma discordou veementemente, entendeu que houve por parte dele algum tipo de desídia em relação aos seus filhos, algum descaso, etc. etc. E aí você constrói a sua narrativa com base no textinho. Assim sendo, convém informar que o requerido ou o réu deseja e entende por devido efetuar o pagamento, o que concorda, só que não no importe requerido. O mesmo pode oferecer alimentos na seguinte quantia. E aí ficou a colinha que eu já te dei. Ele está dizendo para você, sem dizer, eu posso dar 25%, porque é isso que eu dou no momento. É só aí para você ver como eu quis, de fato, fazer a sua vida mais fácil nesse primeiro momento. Vou fazer a sua vida mais difícil nos outros períodos, mas por enquanto eu quis facilitar. Ele colocou, né? Eu coloquei para você, né? Cerca de 25%. Opa! Então, Carlos pode e irá contribuir para o sustento de seus filhos. Ocorre que, por conta de toda a situação narrada, o que ele pode, no momento, é 25% do seu rendimento, aproximadamente R$ 816, conforme já vinha fazendo, mesmo sem obrigação jurídica, mas por um respeito e obrigação moral. O que você está dizendo para o juiz? Eu não vou pagar só porque o juiz está mandando, mas eu já estava pagando porque eu sei que isso é o certo. Olha, que lindo! O Ministério Público vai olhar e vai falar: nossa, que pai maravilhoso! Enfim, dá aquela floreada, né? Você está defendendo o seu cliente, você tem que mostrar que ele é uma pessoa legal. Ah, mas eu acho. Você está defendendo o seu cliente. É que nem petição criminal, meu povo. Na vida real, você pode escolher não fazer crime, mas se você estiver fazendo uma prova prática de direito processual penal, você vai defender o seu cliente. Mesma coisa aqui. Eu acho que ele deveria contribuir com mais. Beleza. Eu também acho, no meu coração, que ele deveria contribuir com mais. Mas a questão está deixando claro e transparente para você que ele não pode. E você está defendendo ele. Então, poderá e irá contribuir no importe de 25%, que dá aproximadamente R$ 816, etc, etc, etc. Isso é uma defesa indireta. Por quê? Ele não está negando o direito das crianças. Ele não está dizendo que ele não irá pagar. Ele não está afrontando, ele não está colidindo com o pretendido na inicial. Qual é o objeto da inicial?
pague alimentos. Ele está dizendo que não vai pagar alimentos? Não. Ele está apresentando um fato extintivo? Não. Ele está apresentando um fato impeditivo? Não. Ele está apresentando um fato modificativo. Eu vou pagar não nesse importe. Vamos mudar esse quantitativo. Isso é uma defesa indireta de mérito que modifica o pedido do autor. Então, disse o que ele ganha, disse a situação da família dele, disse a situação da mãe dele, disse a situação dos ganhos dele, ofereci os 25%. Dos pedidos, fácil exposto, requer a concessão da gratuidade de justiça, que nem petição inicial, que seja julgado improcedente o pedido, você pode colocar dessa forma, né? Que seja julgado improcedente o pedido, ou que seja julgado improcedente o pedido da petição inicial, de fato, porque você não quer ser condenado no todo, sendo devido ao réu tão somente o pagamento de 25%. Eu vou colocar no materialzinho que eu vou sugerir para vocês como cola, como modelo, vai ter as formalidades, as terminologias certinhas, mas você quer que o pedido seja improcedente porque você quer o quantitativo novo que ele está oferecendo. Que seja a parte autora condenada em ônus de sucumbência e honorários advocatícios. Por quê? Porque foi ela que entrou com a ação e ela está perdendo. Na prática, se não houver acordo e o juiz te der ganho de causa, é ela que paga, só que no caso concreto ela não paga porque ela também tem gratuidade. É só praxe jurídica dizer que a gente está pedindo isso. Das provas, que nem petição inicial. Por isso que contestação é tão fácil de fazer. É uma cola da petição inicial. Protesta provar por todos os meios em direito admitidos, especial, documental, testemunhal e depoimento pessoal da parte. Do valor da causa, contestação não tem valor da causa, porque não é distribuição. Local, data e assinatura. Isso, e somente isso, é uma contestação. Ela é uma resposta ao que foi arguído pela parte contrária. Ela é uma petição muito mais simples, perceba, e muito mais tranquila de se fazer, portanto. Eu mantive as sugestões de textos. Caso você não tenha lido ainda, dá uma olhada com calma, especialmente na Lei 5478. E, no mais tardar segunda-feira, eu vou postar para vocês o modelo de contestação, para você ter um parâmetro um pouco mais visual, porque aqui eu só conversei com vocês. Dúvidas, meu povo, em relação à contestação? Professor, quando o senhor explica os fatos, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Você já vai colocando os fatos e fundamentando junto? Raquel, mesma coisa da inicial. Você tem a escolha. Você pode fazer um tópico chamado dos fatos e só argumentar, só apresentar, só expor, e depois colocar dos fundamentos. E aí você coloca a normativa. A lei de alimentos prevê não sei o que, não sei o que, não sei o que. Segundo o artigo, professor, mas eu preciso fazer isso, gente. Na vida real eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Mas se você está se preparando para a OAB, né? Então, como você faz? Conforme o artigo 1694, são devidos alimentos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai fazer aquela exposição bonitinha, né? Formulaica. Olha, tá aqui os fundamentos jurídicos do que eu estou falando. Vou pesquisar aqui uma jurisprudência sobre o tema, que a justiça de família tenha delimitado ou reduzido o valor de alimentos, etc. Para complementar a sua petição, né? Cá entre nós, eu sou advogado de família literalmente desde que eu me formei. Eu nunca usei uma jurisprudência numa petição minha. Mas você coloca, porque você está fazendo um modelinho. É só para mostrar para a banca que você sabe que ali teria. Beleza? Mas em relação a fatos e fundamentos, opção sua. Eu, considerando a maturidade acadêmica de vocês,
faria fatos e fundamentos juntinhos. Eu colocaria a exposição dos motivos e já ia contra-argumentando ponto a ponto, para facilitar, para você não esquecer nada, entendeu? E aí a sugestão que eu te dou, Raquel, se vocês me permitem uma sugestão, né? Você vai fazer o exame de ordem. Algum dia, eu torço, você vai fazer o exame de ordem. Imprime o caso concreto. Só o caso concreto, não precisa das outras folhas, imprime só o caso concreto. Pega uma caneta colorida, um marca-texto, enfim. E aí, à medida que você for transcrevendo os itens nas suas palavras, você vai marcando para verificar que você não deixou nada de fora. Foi assim, por exemplo, que eu fiz o meu exame de ordem. Cada ponto da questão que eu ia contra-argumentando, que a minha peça foi uma contestação, ó, eu contestei esse ponto. Aí eu sublinhava ou grifava ou riscava para eu saber, ó, isso aqui já foi. Porque visualmente eu sabia que não estava faltando nada. E aí você vai argumentando tudo bonitinho. Tá bom, Raquel? Obrigada, professor. Tamo junto. Então, povo, nossa peça de hoje era essa. 1h03 já de reunião, mais 57 minutos de encontro. Concluímos a nossa contestação. Como eu combinei com vocês, eu vou postar até segunda-feira um modelo de contestação, e aí eu vou enviar para os seus respectivos coordenadores, para quem não for da ilha, e eles vão postar para vocês lá no mural do Teams para cada um. E aí, como agora temos muito mais pessoas do que no começo, reitero o que eu falei anteriormente. A nossa segunda trilha de hoje, a quarta do nosso conteúdo, mais segunda de hoje, eu tive que remarcar ela para segunda-feira por questões médicas de família. Eu terei que ir lá para o hospital daqui a pouco, então eu não poderei fazer a próxima. Mas segunda-feira, 18 horas, nós falaremos sobre apelação. Já está até montadinha ela, explicando sobre como funciona o passo a passo de uma apelação. E aí vocês vão defender uma das partes, ou a Maria ou o Carlos, né? Não vou contar agora, mas não é que eu vá fazer uma sentença, mas eu vou meio que rascunhar os tópicos da sentença para você e você vai defender um deles numa apelação, tá bom? Era sobre isso. Se você não tem dúvidas nem perguntas, foi um prazer ter você aqui. Qualquer dúvida ou pergunta é só falar. Professor, Eu esse resumão aí só vai deixar aí, né? Eu vou só editar ele agora para tirar aquela parte do certidão de nascimento e não sei o que estava errado. Aí Sim. eu vou postar na aba do EP1 da ilha, que é o que eu tenho acesso, e vou mandar para os respectivos coordenadores, professor Marcelo, professor Jales, professora Catiane, e eles vão postar no mural de vocês. Tá, ok. Tá, obrigada. Nada? Mais ninguém? Então tá bom. Interrompendo a nossa gravação.